Vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre reações químicas e balanceamento pelo método da tentativa. Bom, as reações químicas são chamadas também de transformações químicas. Nela, as substâncias são transformadas em outras. Um exemplo muito eficiente para entender as reações químicas é a reação do ferro com o enxofre. O ferro reage com o enxofre formando o sulfeto ferroso. Então, aqui temos uma reação química onde as substâncias são representadas. Antes da seta, temos os reagentes e depois da seta temos os produtos. O sinal de mais deve ser interpretado como reage com. Nessa reação, vemos que os reagentes se transformaram em outra substância com propriedades bem distintas. Houve mudança na cor, onde o ferro metálico reagiu com o enxofre, que é amarelo, para formar o sulfeto ferroso, que é preto. Existiram mudanças também nos pontos de fusão, densidade e das propriedades magnéticas, onde temos que o ferro possui propriedades magnéticas, mas o sulfeto ferroso, que tem átomos de ferro em sua constituição, não apresenta essa propriedade. Ou seja, nas reações químicas, as coisas se transformam em outras. Em algumas reações, podemos ter indícios que está acontecendo alguma reação química. Por exemplo, mudança de cor, como vemos na maçã, que fica mais escura quando descascada. Liberação de gás, como vemos no comprimido efervescente em água. Liberação de energia, como a queima de um palito de fósforo. Mudança de cheiro, como vemos em cadáveres em decomposição. Porém, em muitas reações não vemos indícios, mas conseguimos mostrar experimentalmente. Essa equação que vimos é chamada equação esqueleto. Ela mostra as espécies presentes nos reagentes e produtos, mas às vezes ela pode não estar balanceada. Vamos dar um exemplo mais simples de balanceamento, depois retornaremos para balancear essa equação. No exemplo que temos H2 gasoso mais O2 gasoso, formando H2O gasoso, vemos que não está balanceada, pois observe que nos reagentes temos 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Mas nos produtos temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, temos que colocar coeficientes de modo a multiplicar pela atomicidade das espécies para igualar o número de átomos nos reagentes e nos produtos. Para resolver esse problema, colocamos o número 2 aqui no H2 e um 2 aqui no H2O. Ao multiplicar, teremos 4 hidrogênios aqui e 2 oxigênios aqui. Do outro lado, teremos 2 vezes 2, 4 hidrogênios aqui, e 2 vezes 1, 2 oxigênios aqui. Observe que, quando não temos número na atomicidade, na verdade é o número 1. Lembre-se, nunca devemos modificar as fórmulas da equação esqueleto. Muitas pessoas no início desse estudo fazem um balanceamento correto, mas depois estragam dessa forma aqui. Então, eles colocam espécies químicas que não existem, como o H4 e o H4O2. A única coisa que devemos fazer é só colocar os coeficientes na frente. Vamos ver esse exemplo. Temos H2 mais N2 dando NH3. Aqui vemos a regra 3,2, pois temos 2 hidrogênios aqui nos reagentes e 3 hidrogênios aqui no NH3 no produto. Então, colocamos os coeficientes 3 aqui onde temos 2 hidrogênios e 2 aqui onde temos 3 hidrogênios. No total, balanceamos os hidrogênios, pois temos 6 agora desse lado e 6 desse outro lado. Agora vemos o nitrogênio. Fazemos aqui 2 vezes 1 nitrogênio, que dá 2. E do lado de lá já tem 2 nitrogênios. Então,
já está balanceado. Vamos voltar agora e balancear a equação do início do vídeo, que é Fe sólido mais S8 sólido, formando FeS sólido. Aqui temos 8 enxofres. Então, do lado de cá, temos que colocar 8 também, para que fique 8 enxofres. Multipliquem. 8 vezes 1 enxofre dá 8. Já acertamos um enxofre. Agora é o ferro. Multiplicamos esse 8 aqui por um ferro que a gente tem nessa espécie. O resultado vai dar 8. Então, do lado de cá, como só tem um ferro também, vamos colocar um 8 aqui. Pronto. A equação já está balanceada. Agora, vamos balancear as equações de combustão. Essa aqui vocês vão precisar, pois cai muitas vezes no Enem. Vamos ver esse exemplo. Então, temos aí sempre na equação de combustão um C7H16, aí, que é o combustível, esse pode variar na equação de combustão, mas o esqueleto, o restante do esqueleto é a mesma coisa para qualquer equação de combustão. Então, temos mais O2, formando CO2 mais H2O, que é a combustão completa. Então, todas as equações de combustão têm esse mesmo esqueleto aqui. Primeiro, a gente acerta o carbono. Como temos 7 carbonos aqui, a gente vai colocar um 7 aqui no CO2. Então, teremos 7 vezes 1 carbono, 7 carbonos. Agora, acertamos o hidrogênio. Então, temos 16 hidrogênios aqui. E para que fique 16 também lá no H2O, temos que colocar um 8 aqui na frente do H2O. Porque faz 8 vezes 2 dá 16. Terceiro, a gente vai agora acertar o oxigênio. Então, a gente vai ter que olhar quantos oxigênios tem aqui agora nesse CO2 e aqui agora no H2O. Aqui no CO2 temos 7 vezes 2, que vai dar 14 oxigênios. E aqui no H2O temos 8 vezes 1, que dá 8. Então, temos 14 mais 8, que dá 22. E aí agora, depois que a gente calcular aqui, a gente vem aqui no oxigênio e coloca o número por 2. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque são 2 oxigênios que tem no O2. Então, sempre que der o número de oxigênio lá, a gente coloca o número sobre 2 lá no oxigênio. E aí agora aqui, 22 por 2 ele divide. Então, você divide o número agora. Então, 22 por 2 dá 11. Então, a equação já está balanceada. Outro exemplo. Balancear a equação de combustão do C2H2. Primeiramente, fazemos o esqueleto, conforme eu tinha dito anteriormente. É só colocar C2H2, que é o nosso combustível, mais o O2, que é o comburente. Vai formar CO2 mais H2O. Acertamos primeiro o carbono, colocando um 2 aqui no CO2, porque temos 2 carbonos lá no C2H2. E aí agora a gente balanceia o hidrogênio. Então temos 2 no C2H2 e temos 2 já no H2O. Então a gente não coloca número nenhum, porque ali na frente do H2O é o número 1. Então quando a gente não tem nada, não coloca nada, quer dizer que tem o número 1. Agora contamos os oxigênios. Aqui temos 2 vezes 2, que dá 4. E aqui temos 1 vezes 1. No total, vai dar o número 5. Então, temos que colocar no O2 5 sobre 2. Como deu fracionário, se você preferir, você pode multiplicar tudo por 2. Para ficar sem a fração, mas é a mesma coisa. A equação vai funcionar para cálculos que vocês vão fazer posteriormente da mesma forma. Então, mas vamos lá, vamos fazer do modo que fique números inteiros. Então, a gente vai ter 2C2H2 mais 5O2, dando 4CO2, mais 2H2O. Nesse último, temos a combustão de uma molécula que tem oxigênio. E temos que tomar muito cuidado de não esquecer esse átomo de oxigênio dela. Então, fazemos
a equação de combustão, o esqueleto. E aí, então, colocamos o número 2 aqui no CO2, porque lá tem 2 carbonos. Aqui colocamos um 3 no H2O, porque lá tem 6 hidrogênios. Então a gente vai colocar um 3 para que fique 3 vezes 2, dá 6. Então agora fazemos a conta dos oxigênios. Agora a gente faz 2 vezes 2, temos 4 aqui, 4 oxigênios aqui nesse CO2. E aqui na água temos 3 vezes 1, que dá 3. Somando, dá 7. Mas não vamos colocar 7 sobre 2. Por quê? Porque temos um átomo de oxigênio no nosso combustível, que é C2H6O. Então o que é que a gente faz? Tira um desses 7 para o C2H6O. E aí resta 6. Agora sim, os outros 6 que sobrou, a gente vai e coloca 6 sobre 2. E 6 sobre 2 é 3. Então, balanceamos a equação.